PPcast. Estamos de volta com o nosso podcast relacionado ao mestrado odontológico da Faculdade Paulo Picanso. E assim, hoje nós vamos debater a temática referente a 4 e-books que cada uma de nós estamos confeccionando. Então, sejam bem-vindas, professora Natália, professora Elis, professora Manu, e vamos dar início, a nossa conversa. E já entrando no assunto, como docentes, a gente trata diretamente com alunos. E assim, a cada dia que passa, com a tecnologia avançando dentro do ensino superior, o uso de livros é bom, mas, infelizmente, a procura é pequena pelos alunos. No entanto, para sanar essa carência, os e-books vêm sendo utilizados hoje em dia, né? Sim, eu acho até que a gente está falando de uma geração que é muito imediatista, né? Estamos ensinando uma geração que ela não é tão acostumada mais com tomar tempo para fazer as coisas. Eles assistem vídeos curtos de 30 segundos e é isso que é o máximo de tempo que eles conseguem ficar presos naquele assunto. Então, quando a gente traz uma tecnologia e que eles podem ter acesso facilmente pelo celular, que é o aparelho que eles mais utilizam, ou pelo computador, que é o segundo tablet, acho que consegue prender mais a atenção dele do que realmente acreditar que esse aluno vai na biblioteca, vai alugar um livro, vai passar 7 dias com o livro, vai devolver, ou então vai renovar a assinatura. Então, eu acho que essa ideia que o mestrado trouxe, né, para a gente de estar ali confeccionando um novo produto em que esteja na palma da mão do aluno, esteja de fácil acesso para ele, conseguiu captar um pouquinho da atenção dele e, claro, de acordo com os temas, né? Por exemplo, o tema da Marcelinha vai ajudar bastante os alunos do início até o final. E, assim, Sem falar que quando a gente fala de e-book, a gente consegue algo mais dinâmico, né? Com a gente certeza. consegue colocar um GIF, a gente consegue colocar algo que leve a um vídeo, consegue colocar um hiperlink, então aí a gente consegue fazer algo que prenda o aluno ali naquela situação. Com certeza. Não, confirmando a fala das meninas, total, porque hoje em dia parece que, além deles serem imediatistas, eles têm preguiça de ler. E a partir do momento que você faz um e-book totalmente didático e dinâmico, eu acho que, além de facilitar a nossa comunicação com o aluno, a gente também prende a atenção deles e a gente consegue falar vários tipos de linguagem, tanto em formato de vídeo, quanto em formato de imagem, seja figura. Então, eu acho que dá para brincar bem com o conhecimento e também prender a atenção dos alunos. E, além disso, o linguajar do e-book é um linguajar mais, como ele falou, prático e teórico, com acesso e melhor dizendo, uma acessibilidade para todos os alunos. Que é diferente do artigo científico, por exemplo, né, que a gente usa uma linguagem mais científica, um termo mais científico. E até retornando para o que a Natália falou agora sobre essa questão da preguiça, né, que está se tornando, um dos recursos que eu acho muito interessante que eu utilizo bastante o leitor digitalzinho, né? Que tem de várias marcas diferentes, mas isso me acostumou muito com a questão de estar ali segurando, apesar de eu gostar ainda, mas de estar segurando o livro. Tem gente que reclama, mas o livro é pesado e fica ruim. Eu tenho que ficar com a luz acesa para poder estar lendo. E quando você está com o leitor digital, seja no celular, em um Kindle ou então um tablet, você não precisa de tudo isso. E existem recursos que te ajudam a adaptar a visão também, que é muito interessante. Acho que voltando para a linguagem que tu tinha falado no começo, eu acho que uma das principais dificuldades para quem escreve e-book para graduação é a linguagem. Uhum. Né? Porque eu falo por mim, às vezes quando você lê muito sobre o assunto, você sabe muito termo técnico. E você consegue desenrolar aquele tema falando de termo técnico. Então, falar daquele assunto de uma forma para um leigo, né, que é o aluno da graduação, tira a gente da zona de conforto. É verdade. Tira totalmente a gente da zona de conforto. Mas a gente também tem que buscar falar a mesma coisa de várias formas. Diferentes. Sim. E aí, isso traz uma consequência da capacitação, né? Porque o que acontece? A gente fica na corda, em cima da corda bamba,
Por quê? Porque a gente tem que fazê-los entender a temática com formas de escrita e fala, no entanto, sem fazer falta o aporte científico necessário para o entendimento deles, né? Porque existem caráteres de alunos diferentes. Aquele que vai para a clínica, mas aquele que vai também para a área da literatura, para Laboratório. para a área científica em si. Então, tratando-se disso, isso é extremamente importante, saber dosar para todos em geral. E quanto às temáticas do e-book de vocês, vamos falar um pouquinho mais de cada uma. Começa pela Manu. Pronto, o meu e-book, ele é um e-book de prática em ortodontia. Ele é mais voltado para a especialização, alunos de especialização. Então, ele tem todo o conteúdo programático da especialização em ortodontia. Eu tentei colocar, basicamente, todo o conteúdo aqui que a gente tem. Inclusive, começando pela parte de materiais, que faz parte também do conteúdo da Marcela, né, Marcela? O seu e-book, ele tem também essa parte de materiais, mais uma parte mais ampla. Aqui foi voltada para a ortodontia. A parte do passo a passo, de cada passo a passo, para montagem de aparelho ortodôntico, montagem de aparelho em taipodontes também. Um pouco da parte de dobras, então a gente tem a divisão das dobras, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então vai falar um pouquinho de cada uma, a aplicação em diversas técnicas também. Fala um pouco das diagramações, então a gente precisa saber das diversas diagramações, padronizar, a gente tem um padrão que a gente segue mais, né? Então fala de modo geral, mas consegue ali levar a uma mais que a gente utiliza mais e aí dizer o passo a passo para como a gente deve utilizar. Também fala das fases em ortodontia, que é um assunto que geralmente os alunos têm muita dificuldade. Por onde eu começo? Por onde eu começo, sim. Por onde eu começo? Muito interessante também do teu e-book, Manuela, é que a gente consegue levar também para a extensão, né? A gente tem uma extensão aqui na Faculdade Paulo Picanso, que os meninos eles devem aprender sobre cada um desse passo a passo, de cada um dos arcos que devem ser confeccionados, como eles devem, o passo a passo, né, direitinho. E esse e-book ele vai servir tanto para pós-graduação, como também para essa extensão. Acho que vai ficar bem completo. Com certeza, para a Lau. E aí, com essa parte do e-book, assim, o e-book em si, eu tentei trazer parte do que eu sentia dificuldade, assim, do que eu não via em outros lugares, né? Então, essa parte dos materiais, essa parte da sequência, eu quis trazer para tentar, assim, deixar mais geral aqui, os alunos possam entender melhor. Também tem a parte de acessórios ortodônticos, falando de cada um deles, né? A parte também um pouquinho sobre acessórios laboratoriais. E em cada um, como ele é bem voltado para a prática, a gente colocou também os vídeos. Então, tem os vídeos de demonstração de cada dobra, que era uma coisa que, por exemplo, quando a gente vai como monitor na especialização, a gente demonstra, eles acabam filmando, e aí também tem todo aquele efeito, né? Tem a sala de aula, tem a conversa, então aquele vídeo pode não ficar tão bom. Aqui a gente tem um vídeo totalmente preparado, tem vídeo de todas as coisas, então ele pode assistir a qualquer momento. E aí, Manu, falando de ortodontia, né? É como você falou, faz dobras, diversos outros tipos de treinamento. Aí não tem como falar de orto sem falar de instrumental, sem falar de reabsorção e também sem falar da parte depois que eu vou entrar na temática da Natália, né? Mas tratando-se de orto, o cirurgião dentista tem que ter um cuidado durante o atendimento na força da dobra para que não ocorra reabsorção radicular externa, né? Com certeza, com certeza. O tema principal do meu e-book é basicamente isso, é como o cirurgião dentista, o ortodontista, no caso, ele vai conseguir identificar que está acontecendo ali uma reabsorção radicular externa, da maneira a partir que ele consiga diagnosticar e ele consiga também saber alternativas, não para tratar, né, mas para a gente conseguir ter ali um controle dessa reabsorção. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho disso, eu vou explicar um pouquinho da parte teórica também, por conta
do meu estilo de aprendizagem, assim que eu funciono, eu explico um pouquinho do teórico, como é que funciona o mecanismo fisiológico da reabsorção radicular, para depois a gente ir. Vamos lá. Então, já que a gente entende como é que ocorre a reabsorção radicular, agora eu posso conseguir diagnosticar, saber por que esse diagnóstico pode estar acontecido, quais são os fatores de riscos, né? Porque além claro, da força ortodôntica que pode ser aplicada, né, que pode ser em excesso ou não, a gente tem outros também. A idade do paciente pode influenciar bastante, algumas condições sistêmicas também podem estar em complemento a isso. Outros tipos de fatores é o tipo de movimento que está sendo usado, a duração do tratamento. Então, existem alguns outros fatores que a gente conversa sobre isso também. E aí a gente também fala sobre como realizar o acompanhamento correto, para a gente conseguir diagnosticar direitinho isso e conseguir acompanhar, né? Lembra também do exame de imagem, né? É, dessa parte aí que eu ia falar, do exame de imagem agora. A gente tem um protocolo que seguimos aqui na clínica odontológica daqui da Faculdade de Paulo Picanso, que é geral para todos os pacientes, independente de qual grau de reabsorção que ele esteja, a gente faz exames de imagem de acompanhamento de 6 em 6 meses. Então, todo paciente, ele já assina o contrato sabendo que de 6 em 6 meses ele vai estar realizando ali um exame para a gente estar observando o tamanho dessas raízes e se está acontecendo alguma reabsorção. Existem alguns pacientes também que, a partir do momento que a gente consegue perceber, está acontecendo, está ali em grau 2, indo para grau 3, a gente já diminui esse tempo, a gente vai lá para 3 em 3 meses. Quando chegamos ali, está em grau 3, já evoluindo para grau 4, já está na hora de começar a pensar em como parar esse tratamento. O que a gente pode fazer para finalizar da melhor maneira possível, entregar o que a gente precisa entregar, que é chave de canino, encaixadinho, o canino encaixado em classe 1, linhas médias, tudo alinhadinho. Como a gente pode fazer isso de maneira otimizada e finalizar o tratamento para que não haja mais nenhuma intervenção ortodôntica que possa estar causando essa reabsorção radicular. Excelente, excelente. E, além disso, só finalizando, a gente também fala um pouquinho sobre esse prognóstico, né? Como é que funciona. Tirei o aparelho, ainda existe chances de ter reabsorção radicular? A gente fala um pouquinho sobre esse prognóstico. Tem um pressa assunto não, muito viu? importante. Eu falo rápido, assim, por natureza mesmo. E aí, o que é interessante é que o e-book de vocês, mesmo que seja específico para orto e para especialização, pode se casar na graduação, principalmente quando envolve a liga acadêmica da UAL, né? E para os alunos que estão na disciplina de orto, pode ajudar, né? Por sinal, desculpa, Marcela, te cortar, mas a gente tem um aluna extensionista da UAL que ela está desenvolvendo um aplicativo justamente como uma ficha de acompanhamento para reabsorção radicular. No caso do meu e-book, né? Sim. Já o e-book da professora Manuela já entra em total, combina completamente com o que os meninos fazem no dia a dia. Isso. Porque mesmo que você faça sempre, de vez em quando, puxa vida, como é que faz um gig? Então, tem lá. O assunto da Elisa é muito importante porque é um assunto que a gente pega muito no pé deles em relação à reabsorção. Então, todo paciente que senta na cadeira, a gente está lá perguntando como é que está o grau desse paciente. Hoje em dia, a gente tem até o sistema que, assim, o paciente ele já entra sabendo quando é que ele tem que fazer a radiografia de acompanhamento. Então, ele é avisado lá fora pela recepção que, hoje eu tenho radiografia para fazer. Então, ele já sabe o dia marcadinho. E aí, fazendo um link, utiliza muitos instrumentais no atendimento de ortodontia, né? E casando com o meu e-book, por exemplo, diferente do de vocês, eu tentei compilar um aporte de instrumental que vai para alunos desde o primeiro semestre da disciplina de cariologia, porque sim, aqui na nossa instituição o ensino é teórico-prático, mesmo que seja primeiro semestre, já tem assuntos base voltada para a prática, como na disciplina de cariologia, até o 10º semestre. Então, eu prestava muita atenção porque eu tenho contato com alunos intermediários, ou do 3º, ou do 5º, ou do 9º, por exemplo. E muitos, independente do semestre, tinham dúvidas. O nome do instrumental e para que utilizar. Então, eu vi na lista de material de cada disciplina, seja cariologia, práticas integradas, pré-clínica, imaginologia, cirurgia, dentística, endo, DTM, a parte de orto e prótese vai vir
em um segundo capítulo. Volume, né? Legal. E aí tem imagens básicas e legendas com aporte também teórico de cada instrumental. Então, isso vai nortear. Por exemplo, quando eu vejo que tem um déficit, eu já falo, vá lá ver o e-book, qual é o instrumental que você está em dúvida e para que ele serve. Para você não já vir na próxima aula com a mesma ideia e mesma dúvida pedindo para o professor sanar. Porque o aprendizado, ele vai muito também do próprio aluno. A gente é um facilitador. Mas o que adianta a gente ensinar uma vez e o aluno não for atrás de aprender? É acreditar, né? Você ensina um caminho das pedras, ele que tem que seguir, reforçar, lapidar também. Então, vai muito disso. E eu achei extremamente interessante e relevante, né? Tem as brocas e Marcelinha, tudo e é mais. bem legal porque eu lembro que na época da minha graduação, quando eu pegava a lista de material, eu ia lá e procurava o que era cada um, a função. Tipo assim, para que eu ia precisar disso? Tipo, eu preciso comprar isso agora para saber exatamente a importância se eu precisava comprar agora, ou poderia comprar um pouco mais à frente se eu ia utilizar agora. Então, eu acho que com o e-book a gente já tem essa visão, né? Geral e aí de todas total. as especialidades. Até porque também, gente, infelizmente, a gente tem que ser sincero e não pode acreditar na boa fé de todo mundo. Então, algumas vezes você vai chegar no dental, você diz, eu quero uma broca Já ia falar. 245. 1245 e ele te dá lá uma 2210. E você tem que aceitar, porque você não sabe, não sabe qual é. Tá bom, é essa aqui. Uma vou broca levar. esférica. E aí chega no dia que precisa do material, o professor, cadê tua 245? Nossa. Aí, e você dá lá, essa aqui. Na parte de endodontia, chegava o aluno e falava, professora, qual é a Max Spider? Tipo, Spider-Man. Não, é Max Paden e ela funciona pra isso. A Lentula é outra coisa, ela funciona pra outra coisa. Eu não sabia diferenciar Max Spider da Lentulo. Logo me falando, eu tinha muita dificuldade. E aí, na prótese, também é bem difícil, né, Natália? É bem difícil, é bem difícil. Você pede, dê uma espátula 7, aí o aluno chega com Lecron. Não, e na prótese, na parte dos preparos, tem muita broca. Sim, Eu lembro que muita broca. no meu broqueiro eu colocava as legendas pra saber o que o Diego Martins estava pedindo. Ele já tinha, ele tinha uma... Tinha é, um kit, eu ti- vendia, assim, mas vendia, a minha não já era. vem com A minha numeração. tinha, e eu tinha que ter todo o cuidado para não tirar da ordem. Pra porque botar. depois de um tempo você vai pegando. Lá no final da cadeira a gente já tinha uma tudo era noção. da prótese, né? Você vai... Mas assim, Quando no você tá no começo... pré-clínico, aí o aluno chega com todas as brocas jogadas em cima da bancada, aí diz assim, vamos me ajudar a botar em ordem, por favor? E o pior é que você sabe a ordem, você olha pra broca e já sabe a numeração daquela, mas você já viu várias vezes, né? Agora, diz um aluno que vai numa dental, aí ele chega com 2 marcas, ele... É essa broca que você quer? Aí você fica com Eu o era olho assim. desse tamanho. Eu confesso que até hoje eu não sei. Na prótese Normal. não, viu? E aí, quanto ao atendimento de prótese, a gente sabe que tem a prótese removível. Sim, sim. E que muitas vezes, para adaptá-la na boca do paciente, usa as brocas Max Cut, Mini Cut, né? Sim. Só que não é só adaptar na boca do paciente e pronto. Tem que saber fazer a higienização. Tem que saber fazer higienização. Eu acho que esse é um dos maiores pontos que a gente tenta bater, pelo menos na NEPRO e também na pós-graduação, né? Porque quando você entrega uma prótese para um paciente, ele está super animado, né? Com a finalização do tratamento, sorriso novo. Você fala, olha, você tem que o básico, você tem que dormir sem prótese. Aham. Aí Ele o paciente, não ele, acredita. como é? Não, como assim? Eu vou dormir sem os meus dentes? É desse jeito. Aí, e quando o paciente não dorme, dorme de prótese, consequentemente, se ele está fazendo outro tipo de tratamento, isso acaba dificultando. Como assim, Natália, dificultando? Por exemplo, o paciente dorme de prótese, então ele está tendo uma inflamação na gengiva. Se eu tenho inflamação na gengiva, a alteração da cor da minha gengiva, eu tenho uma alteração da cor da minha gengiva. Se eu vou trocar a prótese daquele meu paciente, como é que eu vou saber que cor é a gengiva dele se ele está com a gengiva Você tá inflamada? inflamada, sim. Entendeu? Então, às vezes, uma pequena besteira já altera o tratamento do paciente, Sem né? contar Pra nas gente finalizar de infecções forma fúngicas, certa. né? Também, Sim, Natália, que a gente infecções pode... fúngicas. A gente tem, acontece muito no diagnóstico. Eu estou presente na cadeira de diagnóstico daqui da faculdade e toda semana aparece um paciente que usa prótese, dorme com a prótese, aquelas totais que tem
a Palato, parte do né? palato, né? Bonitinho lá e todo paciente, toda a vida lá, tá com infecção fúngica, bem bonitinho. Aí a primeira regra que a gente segue é não passar medicação logo, né? A gente pede, vamos testar, vamos passar uma semana dormindo sem prótese, porque se a gente falar só, a partir de hoje você tem que dormir sem prótese, ele não vai te seguir. E a gente vai, vamos passar uma semana sem dormir sem prótese, próxima semana você volta aqui e me conta como é que foi. Você vai mostrar, aí você bate uma foto do palato, mostra pra ele. E na maioria das vezes já dá uma diferença gritante, né? Sim, é muito rápido. É É muito muito rápido. rápido. E esse assunto de prótese está diretamente relacionado ao seu e-book, né? Sim, sim. É um assunto, que eu estava conversando com os meninos, é um assunto que, mesmo que você explique para o paciente, explique para o aluno, você ainda tem que explicar para ele a importância de tudo que você está falando. E eu acho que no e-book você consegue detalhar isso bem. O senhor tem que higienizar a sua prótese. Como? Eu vou comprar o quê? Com que material? Eu posso usar a mesma escova? Entendeu? Entendi. A mesma pasta de dente que eu uso no restinho, nos dentes que eu tenho, que eu ainda tenho, eu posso usar na minha prótese? Sim ou não? Por quê? Como é que eu Então, consigo higienizar a minha prótese? O seu e-book pode ser acessado tanto pelo paciente, Tanto pelo paciente quanto pelo aluno. olha aí, porque o aluno vai ter que saber das instruções, né? É. E aí o paciente pode lembrar ou não, então se quando tiver dúvida e não lembrar, vai ver o seu e-book. Você passa o link para ele, né? E o mais legal é que tem que estar numa linguagem para para os dois entenderem. Exatamente. Você tem que pensar que vai ser assistir. Um aluno vai estar lendo esse e-book, um aluno que tem mestrado, pós-graduação, linguajar rebuscado, e tem um paciente que mora no interior, tem 60 anos, que nunca teve acesso a nada, e ele vai estar vendo lá, e você tem que ter uma linguagem que se comunique com esses dois públicos. Eu acho que deve ter sido difícil escrever. Eu me preocupei tanto com a linguagem, obviamente, do aluno que vai ler, mas também da forma visual, né? Então, por exemplo, tem o passo a passo com as fotos e tem o passo a passo com o vídeo. Pelo amor de Deus, para não ficar nenhuma dúvida. Não entendeu? Não Escuta. entendeu? Me liga, por favor. O importante é estar com a sua prótese, com a saúde higienizada e tudo em dia, né? Ô, Natália, mas eu fiquei com dúvida. Qual é o correto mesmo? Agora que você falou. Meu pai usa prótese, eu preciso contar pra ele. Pronto. Uma das principais dúvidas é que eu posso usar água sanitária em todos os tipos de prótese? Não, né? Eu posso usar na PT porque é acrílico. Acrílico, a higiene é muito mais fácil. Quando eu utilizo água sanitária numa PPR, que é metal, né? Eu vou acabar corroendo aquele metal, Oxida, entendeu? sim. Oxida, enfraquece aquele metal. Então, o tempo de duração de uma prótese, que é para ser, por exemplo, 5 anos, eu já acabo diminuindo. Como que eu vou higienizar? Você higieniza normalmente os dentes com o dentifrício, que a gente chama, o nome dentifrício, então ele fricciona, né? Então, é uma higienização mecânica. Eu posso usar na prótese o dentifrício? Não, porque ele fricciona. E a resina acrílica, você acaba manchando. E você sabe que é um material que, além de ter sido feito pelo homem, então a gente tem colagem de material, a gente tem pigmentação. Se eu estou friccionando essa colagem e essa pigmentação, eu vou acabar, além de perder o brilho, eu tiro a cor. Então, a prótese é a mesma coisa. Uma prótese que era para durar 5 anos, dura menos. Então, como você vai higienizar? Com sabão neutro, né, ou de coco, para você tirar o máximo de bolo alimentar que tiver. Quando? Após a refeição. Principalmente depois das refeições pesadas, né? Como eu sempre falo, depois do almoço, depois do jantar. E sobre o uso por exemplo, de não dormir com a prótese, que é que a gente indica? Que ela fique de molho, né? Da mesma forma, é um material feito pelo homem. Então, a resina acrílica, ela resseca. Então, o ideal é que ela seja lubrificada. Se o paciente ele dorme de prótese, a gente sabe que o paciente ele não saliva durante a noite. Então, é uma boca ressecada e um material ressecado. Então, é ideal que o paciente durma sem prótese, porque ele já não saliva, né? E a prótese esteja pelo menos num copo com água durante a noite, para ele não perder, a resina acrílica não perder aquele ressecamento e durar o tempo que é médio, né? Mais ou menos 5 anos aí para durar. Muito legal. Muito bom. Escovas diferentes também, né? A escova do sabão não vai passar no dentifrício, né? Então é isso, né? Acho que terminamos o nosso episódio de hoje com uma conversa básica e geral sobre a importância do e-book na graduação e também na especialização, no caso da ortodontia, e o que ele vai trazer de diferencial para os nossos alunos e bem como para os nossos pacientes, no caso do e-book da Natália. E a gente agradece a todos que assistiram
E vamos construir mais próximos podcasts. Podemos até chamar participantes alunos também para trocar uma ideia com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente, pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchau.